A gente vai falar agora sobre um assunto sério, a obesidade, que é uma doença crônica que pode afetar pessoas de qualquer faixa etária. O sobrepeso pode gerar complicações de saúde como hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares. A obesidade atinge 50% das crianças e adolescentes brasileiros até o ano, deve atingir até 2035, se medidas não forem adotadas para frear essa escalada da doença. E sobre este assunto, a gente vai entrevistar agora o médico cirurgião Carlos Armando para explicar o que é, afinal de contas, a obesidade. Doutor, muito obrigada, seja muito bem-vindo, bom dia. Já faço a primeira pergunta da nossa telespectadora, muitas dúvidas por aqui, da Maria Eduarda, da Cidade Nova. Neste ano, coloquei como meta emagrecer. Quero saber qual é a diferença do sobrepeso para a obesidade. Bom dia, Amanda. Bom dia. Então, muito interessante essa pergunta. Hoje a gente dá o diagnóstico de obesidade pautado pelo IMC, né, que é o índice de massa corpórea. Então, é a relação do peso com a altura. Então, a gente caracteriza a obesidade quando esse IMC é maior que 30. Então, a gente vai lá, calcula o IMC, divide lá o peso pela altura ao quadrado e você vai saber se você está na obesidade ou não. Abaixo de 30, a gente vai ter aí o diagnóstico de sobrepeso, falando de uma forma para todo mundo entender. A Renata Silva, do Distrito Industrial, ela gostaria de saber quando é que é recomendada, então, a cirurgia bariátrica, porque a gente sabe que nem todo mundo pode fazer, né? Faço vários tipos de dieta, mas não consigo emagrecer. Perfeito, Renata. Muito interessante sua pergunta. A gente sabe que a cirurgia bariátrica é a melhor forma de tratamento para a obesidade grave. Então, quando indicar a cirurgia bariátrica? No paciente que tem IMC de 35 com doenças associadas ou no paciente que tem IMC de 40 isoladamente. Então, a gente busca a cirurgia bariátrica, como ela falou, ela já está tentando de tudo, não consegue, já fez dieta, exercício físico. Então, aí, pensar na cirurgia bariátrica com esses critérios aí que eu falei. O Celso Santana, doutor, morador do bairro de Nazaré, ele gostaria de saber quais são as técnicas cirúrgicas usadas hoje. Ele conhece, por exemplo, pessoas que já fizeram com um balão gástrico, né, há alguns anos. Ele gostaria de saber quais são as técnicas mais indicadas atualmente. Perfeito, Celso. Então, eu vou falar para as duas técnicas mais clássicas. Então, as duas técnicas clássicas que são as mais realizadas no mundo, sleeve e bypass. O sleeve se dá pela redução do estômago e o bypass se dá pela redução do estômago e o desvio do intestino. Então, são essas duas principais técnicas. O balão intragástrico é uma forma da gente tentar perder peso muito efetiva. Na falha dele, a gente pensa ainda mais na cirurgia bariátrica com essas duas técnicas, que aí as indicações clássicas, 35 com comorbidades ou 40 de IMC. Doutor, uma outra dúvida que é muito comum para muitas pessoas, a dúvida da Camila Reis, do Júlia Cefé. Ela gostaria de saber como conseguir o encaminhamento para fazer essa cirurgia bariátrica pelo SUS. Perfeito, Camila. Muito boa essa sua pergunta. Qualquer pessoa pode, aqui no Pará, realizar a cirurgia bariátrica. Então, ela é só acessar o site cadastrobariátrica.pa.gov.br. Para simplificar, vá no Google, escreva obesidade zero. E aí você vai ser direcionado para esse site. É um site que você vai preencher o seu nome, colocar seu peso, altura, calcular seu IMC. Ali vai preencher um cadastro, cartão do SUS, documentos pessoais. E aí vai listar as suas comorbidades. Esse site vai fazer você ser classificado em relação à obesidade, se existe indicação cirúrgica ou não. Então aí primeiro uma triagem online, depois sendo classificada você vai ser direcionado ao hospital para uma triagem com o cirurgião, com nós cirurgiões, para saber se realmente você tem indicação e pode progredir ali no processo da preparação da cirurgia bariátrica. Perfeito. Aqui perguntas parecidas do Felipe Borges, do Marizal, e da Roberta Fonseca, de São Brás. Eles gostariam de saber quais as consequências dessa cirurgia bariátrica e os cuidados pós-cirurgia. Excelente essa pergunta. Felipe e a Roberta. Felipe e Roberta, vocês vão responder perguntas de muita gente. Então, a cirurgia bariátrica é o melhor tratamento a longo prazo para a obesidade grave. Agora, não é só operar. É operar, mudar o estilo de vida, mudar a relação com a comida, fazer exercício físico e acompanhar com a equipe para sempre. Então, é importante a gente frisar que a obesidade é uma doença crônica, progressiva e que ela tem como característica recidivar. Ela está muito associada à genética.
Então, a gente vai precisar dos cuidados para sempre, acompanhar com a equipe, suplementar a educação alimentar, para que a gente consiga ter resultados daqui a 5, 10, 15, 20 anos para frente. A Vitória Aguiar, doutor da Cidade Velha, agradecendo mais uma vez a pergunta, a participação de todos vocês, ela gostaria de saber por que as pessoas, algumas, acabam ganhando peso, mesmo depois da bariátrica. Seria por conta disso, de não mudar esse estilo de vida, esses hábitos diários? Perfeito, muito boa essa pergunta. Assim, esse é um conceito. Então, qualquer tratamento que a gente vai fazer para uma doença crônica, esse tratamento ele pode ser efetivo ou não, o paciente pode responder ou não. Então, por ser uma doença crônica e tem como a característica ser uma doença recidivante, a pessoa pode reengordar. E a pessoa que não insere no seu estilo de vida mudanças, exercício físico, reeducação alimentar, essa pessoa tem mais chance de reengordar. O organismo no paciente com obesidade, quando o paciente começa a perder peso, o organismo faz de tudo para esse paciente voltar ao peso que estava antes. E se o paciente não faz dieta, não acompanha, não faz exercício físico, esse paciente ele vai ser levado pela doença e vai voltar de uma forma mais fácil ao peso que estava antes. Doutor, uma outra pergunta super interessante, também da Karina Vieira, do conjunto Almir Gabriel. Mulheres podem engravidar depois de realizar uma cirurgia bariátrica? Camila, você vai tirar dúvida de muita gente também. Então pode sim, na verdade a gente indica a cirurgia bariátrica também para as portadoras de obesidade que têm dificuldade de engravidar. Mas assim, tem uma recomendação, né? Então a gente indica a cirurgia bariátrica, a gente indica que a paciente engravide após a cirurgia bariátrica após 1 ano de cirurgia bariátrica. Porque vai ficar num período de estabilidade do peso, já compensada, e aí a gente vai deixar essa paciente mais leve, mais tranquila para que ela engravide. A Isabel Leal, da Pedreira, ela gostaria de saber se pós-cirurgia a pessoa ela pode ter alguns efeitos colaterais e quais seriam esses efeitos? Excelente sua pergunta. Como qualquer tratamento, existem os efeitos pró e contra. Então, os efeitos pró é melhora de qualidade de vida, melhora de diabetes, melhora de pressão alta. Os pacientes deixam algumas vezes de tomar remédios e deixam as outras doenças de mais fácil controle. Em relação à parte contra, é que o paciente vai precisar acompanhar para sempre. Ele vai precisar ter atenção na sua alimentação, ele vai precisar ter atenção à suplementação, ele vai precisar de acompanhamento psicológico, ele vai precisar estar preparado para passar por essas mudanças, para que essa qualidade de vida se perpetue e ela consiga levar de uma forma mais tranquila. Então, vai precisar acompanhar para sempre. Então, recebemos hoje aqui no nosso estúdio do Fala Pará o cirurgião Carlos Armando, tirando todas as suas dúvidas nesse processo de emagrecimento e busca também pela qualidade de vida. Doutor, muito obrigada, excelente entrevista. A gente te espera mais vezes por aqui. Obrigado, Amanda. Bom dia a todos. Bom dia, até a próxima.